Olá, eu sou o aluno João Emanuel e apresentarei o trabalho com Otávio Magalhães. Dividimos o trabalho em tópicos e o primeiro tópico que eu vou falar é sobre o átomo e as moléculas. O átomo é um nome dado ao formador da matéria, ou seja, tudo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. Nome dados pelos filósofos Demócrito e Leucipo. Este nome significa indivisível, já que antigamente acreditava-se que o átomo era indivisível, mas hoje em dia sabemos que não é bem assim. Um átomo é construído com prótons, que são as cargas positivas, elétrons, que são as cargas negativas, e nêutrons, que são as cargas nêutrons. E sua composição pode ser dividida da seguinte forma: núcleo, região composta por prótons e nêutrons e a mais densa do átomo. Níveis de energia. Um átomo é composto por 7 níveis de energia que envolvem o núcleo e são representadas por letras, sendo que estas letras são K, L, M, N, O, P e Q. Também há os subníveis de energia, que são regiões que abrigam os orbitais. Estão presentes em todos os níveis e também são representadas por letras, sendo essas letras S, P, D e F. Também há os orbitais atômicos, regiões com maior probabilidade de se encontrar o elétron. Agora vamos falar sobre a regra do octeto. A regra do octeto diz que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência, de modo que atinjam a estabilidade química. E a última camada de valência ela pode ser definida como a última camada da distribuição atômica do átomo e a mais externa e distante do núcleo. Para que o átomo apresente a camada de valência completa, é preciso realizar ligações químicas com o objetivo de doar, receber ou simplesmente compartilhar elétrons até completar a camada de valência, ou seja, adquirir uma configuração estável. Os gases nobres são elementos da tabela periódica que possuem 8 elétrons em sua camada de valência. A única exceção é o hélio, que possui 2 elétrons. Mas existem outras exceções, só que elas dessa vez não são pertencentes ao grupo dos gases nobres, como berilo, que fica estável com 4 elétrons na sua última camada, o boro e o alumínio, estabilizado com 6 elétrons em sua camada de valência. Mas também existem casos que o elemento atinge a estabilidade com um número de elétrons maior do que 8. Isso acontece com os não metalicínios a partir do terceiro período. Exemplos são fósforo e o enxofre, onde o fósforo pode receber até 10 elétrons, enquanto o enxofre pode receber até 12 elétrons. Olá, eu sou Otávio e eu vou explicar como cada ligação química acontece e se diferencia uma da outra. Iniciaremos abordando o tópico 2, ligação covalente, o compartilhamento de elétrons. A ligação covalente funciona da seguinte forma: alguns átomos, para atingir sua estabilidade, procuram outros átomos para se ligarem. Mas o que isso quer dizer? Isto significa que quando houverem 2 ou mais átomos que precisam de elétrons em sua camada
camada de valência para terem estabilidade, acharem outros átomos que têm os elétrons necessários para a estabilidade de ambos os lados, os átomos irão se ligar. Aqui estão alguns exemplos de ligações covalentes. A ligação de hidrogênio, em que, como já foi dito antes, atinge estabilidade com 2 elétrons em sua camada de valência. Portanto, um hidrogênio vai precisar de outro elétron para ficar estável, e ele irá conseguir isto se juntando com outro átomo de hidrogênio, pois, desta forma, os dois vão compartilhar estes elétrons e ambos os átomos vão ficar estáveis. Outro exemplo é a ligação da água, em que um átomo de oxigênio tem 6 elétrons em sua camada de valência e, portanto, para atingir sua estabilidade com 8 elétrons, ele necessita de 2 elétrons em sua camada de valência. E, para isso, ele vai se juntar com outros 2 átomos de hidrogênio. Assim, cada átomo fica estável. E é muito importante falar que a ligação covalente é feita apenas entre ametais e ametais. Portanto, nenhum metal pode fazer esta ligação. Agora, indo para o terceiro tópico, vamos abordar a ligação iônica, a doação de elétrons. A ligação iônica funciona da seguinte forma: certos elementos podem desprender seus elétrons mais facilmente, e outros podem os pegar mais facilmente. Ou seja, alguns elementos, por terem poucos elétrons em sua camada de valência, podem os desprender mais facilmente que outros elementos, estes que têm mais facilidade de os pegar. Estes átomos, então, com uma predisposição a pegar os elétrons, seriam os ametais. Mas, agora, para entender a ligação iônica, precisamos saber o que é um íon. E para realizar esta explicação, iremos utilizar o elemento número 6 da tabela periódica, o carbono, este que possui 6 prótons em seu núcleo. A começar pelo átomo neutro. Lembre-se de que o próton tem carga positiva e o elétron carga negativa. Portanto, quando há a mesma quantidade de prótons e elétrons em um átomo, ele tem carga neutra. Agora, também existem os ânions, estes que são íons em que o átomo é carregado negativamente, ou seja, ele possui mais elétrons, que são negativos, do que prótons, que são positivos. E, em compensação ao ânion, existem os cátions, estes que são íons em que o átomo é carregado positivamente, portanto, possuem um número maior de prótons do que elétrons. Adiante, então, vamos ver um exemplo de ligação iônica, a ligação do fluoreto de lítio, em que ocorre quando há um átomo de lítio, este que tem facilidade em perder elétrons, se encontra com um átomo de flúor, que tem facilidade em pegar elétrons. Portanto, o lítio vai perder o seu elétron na camada de valência e o flúor vai capturar este elétron. Assim, o lítio vira um cátion, pois possui mais prótons do que elétrons. E o flúor vira um ânion, pois possui mais elétrons do que prótons. Desta forma, o lítio fica positivo e o flúor fica negativo. E como cargas opostas se atraem, os dois átomos irão se juntar. Por fim, é muito importante falar que a ligação iônica ocorre apenas entre metais e ametais. E agora, encerrando os tópicos e as ligações, vamos ao ponto 4, a ligação metálica, o mar de cargas. A ligação metálica ocorre quando átomos com tendência a perder elétrons ficam presos entre si em uma nuvem eletrônica. Já vimos antes que os ametais são bons em capturar elétrons. Mas por que estes elementos metálicos são melhores em soltar elétrons? Observe que, por possuírem poucos elétrons em sua camada de valência, os metais são bons condutores. Ou seja, os elétrons podem viajar e se deslocar
com mais facilidade entre os átomos, pois os metais possuem elétrons livres. Veremos, então, agora um exemplo de uma ligação metálica, a ligação do lítio, em que há diversos átomos de lítio no sistema e, por causa de serem metais e terem elétrons livres, seus elétrons se desprendem quase completamente de seu núcleo, fazendo com que os átomos de lítio virem cátions, ou seja, tenham carga positiva, e o mar de elétrons formado tem carga negativa. Portanto, os átomos de lítio positivos ficam atraídos pela nuvem eletrônica formada, pois, novamente, cargas opostas se atraem, fazendo, assim, uma ligação metálica. E também, como o próprio nome diz, a ligação metálica ocorre com e apenas entre metais e metais. Obrigado a todos, estamos encerrando mais um vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu joinha e para sugestões use o comentário. Também confira o nosso podcast que está disponível no Spotify, o nome é Afinidade Química.